Olá, estou de volta para dar sequência da aula anterior, porém, na aula passada terminei falando das contas do ativo. E com essa sequência, volto a falar de terceiros, que por sua vez não agrega só as contas do ativo, mas sim também as contas do passivo. Entretanto, terceiros, por agregar contas de duas naturezas, ela é tida como uma classe mista. Pessoal, na aula passada retratei as contas de terceiro, por isso, se ainda não sabe quais são essas contas, assista a aula anterior para te situares melhor. Como é de tradição, né? Curte o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações das próximas aulas. Portanto, se na aula passada falei de terceiros, no seu todo, aqui vou separar as contas do ativo e do passivo. E para melhor compreensão, farei uma aula onde retratarei especificamente do uso de cada conta nos registros contabilísticos. Assim, na classe 3, as contas do passivo são as seguintes: fornecedores, empréstimos, Estado, pessoal e, por último, temos outros valores a receber e a pagar. Porém, a conta outros valores a receber e a pagar, assim como a sua classe mista, ela também é mista por agregar recebimentos e pagamentos. Logo, o seu estudo é de profunda delicadeza, porque afinal, muitos fazem mal o uso dessa conta, pecando diversas vezes na sua movimentação. Assim, para vos elucidar melhor, as contas do ativo na classe 3 são as seguintes: clientes, outros valores a receber e a pagar, provisões para a cobrança duvidosa e provisões para outros riscos e encargos. Assim, pessoal, falei o possível das contas do ativo e do passivo. Portanto, prometi falar da componente de resultados. Porém, em momento algum falei sobre o capital e reservas. E é dessa classe que vou falar agora, pois, sendo que ela agrega as contas conhecidas por capital, ações ou cotas próprias, prêmios e emissões, prestações suplementares, reservas legais, reservas de reavaliação, reservas com fins especiais e, por último, reservas livres. Componentes de resultado. As componentes de resultados servem para registrar os proveitos e custos das empresas. Logo, essa componente é composta pelas classes conhecidas por proveitos e ganhos por natureza e custos e perdas por natureza. Logo, a classe de proveitos e ganhos por natureza é uma classe que agrega diversas contas de proveitos que a empresa obtém durante a sua atividade econômica. Assim, são elas as contas: vendas, prestações de serviços, outros proveitos operacionais, variações nos inventários de produtos acabados e de produção em curso, trabalho para a própria empresa, proveitos e ganhos financeiros gerais, proveitos e ganhos financeiros em subsidiárias e associadas, outros proveitos não operacionais e, por último, tem-se os proveitos e ganhos extraordinários. Custos e perdas por natureza. Essa classe agrega todos os custos que a empresa vai suportando durante a sua atividade econômica. Portanto, as suas contas são as seguintes: custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, custo com pessoal, amortizações do exercício, outros custos e perdas operacionais, custos e perdas financeiros gerais, custos e perdas financeiros em filiais e associados, outros custos não operacionais e, por último, tem-se então os custos e perdas extraordinários. Portanto, até aqui espero que tenham entendido tudo o que acabei de falar, porque daqui em diante falarei apenas de outros assuntos de natureza contabilísticas. Mas antes mesmo, quero falar de resultados. Porém, resultado não é só uma simples componente, pois também é uma classe que agrega diversas contas, assim como
resultados transitados, resultados financeiros, resultados em filiais e associados, resultados não operacionais, resultados extraordinários, imposto sobre os lucros, resultados líquidos do exercício e, por último, tem-se os dividendos antecipados. Com essas considerações, pessoal, dou por terminar o estudo das componentes patrimoniais e, assim, começo agora por falar do livro contábil. Mas, afinal, quem é esse livro contábil e qual é a sua importância na contabilidade? Pessoal, o livro contábil é onde a empresa deverá registrar todo e cada lançamento em ordem cronológica. Portanto, estes registros são factos que farão compreender a sequência cronológica de acontecimentos contabilísticos da empresa. Assim, este livro é regulado pelo Código Civil e quase que é obrigatório em todas as empresas. No final de tudo, pessoal, esse livro contábil é nada mais, nada menos do que o diário, que por sua vez tem formalidades para ser utilizados e ajudam a compreender a forma como foram feitos os registros contábeis. Assim, são então as formalidades para a utilização do livro contábil: extrínsecas e intrínsecas. Portanto, o livro diário tem formalidades extrínsecas porque dificulta a alteração das informações, pois aqui o livro diário deve ser encadernado, as folhas devem ser numeradas, deve ser autenticado pela junta comercial da localidade ou pelo registro civil de pessoas jurídicas e, por último, deve conter termos de abertura e de encerramento. Portanto, o livro diário tem formalidades intrínsecas porque tem como finalidade de resguardar a fidedignidade dos factos ocorridos em relação aos fatos registrados, assim como seguir uma ordem cronológica, não deve haver rasuras, borrões, sinais, linhas em branco, entrelinhas, folhas em branco, etc, etc. E a escritura deve ser feita em língua e moeda nacional. Caríssimo, cheguei no final dessa aula, portanto, espero que tenha tido bom proveito naquilo que acabei de abordar até aqui. Fique ligado ao canal, porque as próximas aulas vou explicar a razão de ser cada uma das contas. Para já, diga nos comentários as regras de movimentação de contas do ativo e do passivo, dos proveitos e dos custos, porque na próxima aula haverá alguns exemplos práticos quando falar das contas. Um forte abraço e até a próxima aula.